Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Ojeda. Já curte aí, se inscreve, deixa aquele like. Hoje eu tô aqui com a Joana. Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu precisei da lousa. Mas vamos lá, muitas vezes vocês me pedem para explicar o que seria purismo, gradualismo. E eu acho que isso é extremamente complexo de explicar, tá? Então eu vou utilizar a lousa para ver se fica mais didático. Roda a vinheta. Bem, então a primeira parte da explicação é como que funciona cada tipo de estratégia libertária, tá? Como que você classifica cada tipo de estratégia libertária? Eu vou começar pelas estratégias quanto ao discurso, certo? Essas estratégias foram apresentadas pelo Jeffrey Tucker em uma tentativa de ridicularizar e criticar a postura dos libertários mais intransigentes. Na época, ele se referia ao Hoppe, né, ele já não se referia a Hofbauer, porque Hofbauer já não estava mais tão ativo, mas foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, ele queria atacar, de certa forma, os libertários mais intransigentes com os progressistas. Então ele criou a classificação que nós conhecemos como brutalismo contra humanitarismo ou humanismo, certo? Deixa eu pegar a luzinha aqui, a Joana está devidamente deitada em frente à lousa. Jô, deixa eu acessar a lousa aí rapidinho. Então. Bem, vamos lá. Quanto ao discurso, quanto ao formato do discurso, você tem brutalismo versus humanismo ou humanitarismo, tá? Essas duas estratégias, elas são apenas quanto ao formato do discurso. Por quê? Porque enquanto Roupa se encaixa como um brutalista, ou seja, ele tem aquele discurso frio, né? Aquele discurso que é sem floreio, sem ficar dando muitas voltas, indo direto ao ponto, que na arquitetura isso é chamado de brutalismo, um edifício que é feito com a estrutura aparente, sem muito rococó, sem muito detalhezinho. O Tucker, né, que é um ativista LGBT, ele prefere o humanismo. No vídeo que eu falo sobre aquele episódio em que o Rafael Hyde se opôs... A Joana até saiu do quarto. Aquele episódio em que o Rafael Hyde se opôs ao uso da hashtag Estado é escravidão, escravos do Estado, algo assim. Eu comento bastante sobre essa diferença, né? No humanismo, você tenta buscar o lado social, o lado humano da coisa. Então, o que Jeffrey Tucker defende? Que os libertários se aproximem de grupos coletivistas, mas assim, o coletivo negro, o Black Lives Matter, os grupos homossexuais, como ele mesmo é ativista de grupos LGBT, grupos feministas, e tente demonstrar que essas pessoas, elas têm direitos enquanto indivíduos. Então, para ela seria muito mais interessante defender uma sociedade libertária do que uma sociedade estatal que busca redistribuir os privilégios da forma que eles fazem hoje. Bom, eu me encaixo como brutalista, eu não gosto desse tipo de associação. Se a própria pessoa não tem interesse em ver a coisa sob o prisma individualista, é muito difícil apresentar esse prisma assim, né? Fazendo coro ao discurso dela. É lógico que mercadologicamente ela vai concordar com você até certo ponto. Aí na hora que você começar a falar de ética libertária e tudo mais, ela não vai gostar. Bom, a segunda classificação é quanto a estratégias de ação. Tá? Então, brutalismo e humanismo. Eu coloquei como primeira não por questão cronológica, mas é por questão que eu acho que é mais fácil de entender. A segunda seria o agorismo, que muita gente chama de left lib, versus, mas o agorismo não é left lib, já explico por quê, versus o fusionismo. E aqui tem uma sacada interessante, né? Que como são classificações quanto ao objeto diferentes,
diferente, né, são estilos de libertarianismo enquanto a objeto diferente, você pode ser brutalista e fusionista. Seria muito estranho, mas você pode. Você pode ser humanista e agorista. Seria muito estranho, mas você pode. Inclusive, os Bleeding Hearts, os libertários progressistas são humanistas e geralmente são agoristas. Aqui eu remeto a uma briga que teve no final dos anos 70. O principal representante do agorismo, aquele que propôs o agorismo, foi o Samuel Konkin III. E o fusionismo era a estratégia adotada por Hofbauer até então. Certo? E essa treta foi pesada. Eles brigaram muito porque o que acontece? Hofbauer tinha acabado de se desligar da esquerda. Hofbauer foi marxista por muitos anos. E ele tinha acabado de propor um manifesto libertário e tudo mais. Mas naquela época ele criou o Instituto Cato, com os irmãos Koch, que são monopolistas do petróleo, e o Partido Libertário. O Partido Libertário, ele criou basicamente com... Eu não lembro o nome da sociedade, mas é o pessoal que seguia a sociedade do Hayek, que tinha um outro nome nos Estados Unidos. Eu mencionei esses dias um artigo que tem isso, mas eu não me lembro agora o nome. Acho que é State, alguma coisa Society. Então, aqui ele propunha claramente que libertários deveriam se aliar com liberais e com conservadores para evitar, por exemplo, que a esquerda domine através do Estado. Aqui, Konkin defendia que libertários não devem assumir esse ramo de atuação por meio das vias políticas, e ele chega a dizer que, bom, se isso aí é libertarianismo, eu sou de esquerda, eu estou à esquerda de vocês, porque eu Konkin, me considero anarquista. Ambos tinham erros crassos nessa época. O erro crasso do Hofbauer, nem preciso dizer, defender que você vai se associar aos conservadores e aos liberais sem ter nada em troca é um erro. Eles apoiaram vários candidatos, fizeram várias coisas nesse sentido e só tomaram facada nas costas, porque enquanto, assim como no humanismo, no fusionismo, enquanto o libertário está apoiando a pauta da causa do outro lado, eles aceitam, é lógico, um apoiador a mais. Agora, quando o libertário fala, beleza, agora vamos falar de ética libertária, esquece, eles não estão nem aí para isso, são coletivistas e amam o coletivismo. Essa treta do Hofbauer e o SEC durou alguns anos. Você tem tudo isso publicado em papers, se não me engano tinha no Lew Rockwell Institute. Eu li todos os papers dessa treta, na época eu lembro que eu estava debatendo sobre isso. É muito interessante porque ambos evoluíram muito com isso. O Konkin, como ele estava muito puto com o libertarianismo, da forma fusionista que era que Hofbauer propunha, ele criou o agorismo como se fosse um ideal agorista, uma sociedade agorista. Mesmo que essa sociedade fosse pautada em trocas voluntárias. Depois dessa treta, ele reviu todo esse posicionamento e em Anarchist Primer, uma cartilha agorista, eu fui um dos tradutores, ele fala, inclusive, que a sociedade agorista seria, na verdade, uma sociedade libertária. Ele volta ao libertarianismo. E o Hofbauer, depois dessa treta, ele não voltou atrás, mas depois que ele passou a trabalhar com roupa, em 87, ele recuou muito nessa estratégia de apoiar políticos. Ele tomou um golpe horrível dos irmãos Koch, porque será, no Instituto Cato e no Partido Libertário também. Ele só se fudeu. Então, ele passou a recusar a política como forma de atuação. E você vê isso, inclusive, no final do Ética da Liberdade. Ele fala lá de gradualismo. Agora, o gradualismo... vou falar de dois tipos de gradualismo. O gradualismo que o Hofbauer defende não, fala, porque ele se descontra. Aqui seria o abolicionismo. Versus gradualismo. Esse texto, Do You Hate the State é o nome do texto. Nossa, minha letra é horrível, Deixa eu ver se dá pra ler aí. Esse U parece um C. Agora vai. O nome do texto em que ele apresenta
dicotomia Do You Hate the State, de 1977. Foi referindo-se aos amigos dele dessa fase aqui, tá? Então ele pergunta, você realmente odeia o Estado? Ou quanto você odeia o Estado? E aí ele apresenta o abolicionismo. Ele dá um exemplo do escravagismo, né, de como que a sociedade americana e acabou influenciando todo o resto do mundo aboliu a escravatura e que isso não foi nada gradualista, pelo contrário, né, se você aceitasse que fossem fixadas etapas para que isso ocorresse, apesar de que essa é a forma natural de ocorrer, se você aceita que isso ocorre, você simplesmente renuncia ao ideal abolicionista e o gradualismo na prática acaba perpetuando a agressão. Tá? Palavras de Murray Rothbard, não só nesse artigo do Hate the State, mas também no Ética da Liberdade, no último capítulo, ele fala disso. Essa dicotomia também é apresentada pela Wendy McElroy em Contra-Gradualismo. É um artigo que tem traduzido no Instituto Hofbauer, muito bom. E isso aqui é basicamente a maioria do posicionamento mainstream que você tem no Brasil e lá fora. Acontece que aqui você também tem, né, e lá fora você tem o purismo, lá fora é tratado de outras formas, tá? Inclusive nos Estados Unidos eles dizem que purista é quem defende a ética pura de uma forma assim, a favor do aborto, porque a ética do PNA era uma forma de defender aborto. Então, para mim nem faz sentido falar disso. Porque aqui, ó, você tem a classificação sobre formato de discurso, você tem aqui sobre ação, tá? O agorismo são ações agoristas, o fusionismo é uma estratégia de ação, e aqui você tem quanto à forma de abolição da agressão. Tá? O que falta aqui? E como eu disse no primeiro exemplo, você pode ser brutalista, fusionista e gradualista. Você pode ser humanista, agorista e gradualista, ou humanista, agorista e abolicionista. Isso aqui são classificações diferentes. Então você pode, apesar de ser muito estranho, se você é de alguma coisa desse lado aqui, você defender algo desse lado aqui, porque esse lado aqui é basicamente concessões a agressões e esse tipo de coisa coletiva. Mas aí você tem, principalmente no Brasil, tá? Purismo. Ó, aqui nas estratégias, agorismo, fusionismo, você pode colocar também o localismo. Tá? Antes de explicar isso aqui, eu vou falar do localismo. Tá? Então você tem uma terceira estratégia, localismo, que não foi inventado por nenhum brasileiro, apesar de alguns brasileiros se serem donos desse termo. O termo já é utilizado nos Estados Unidos há muito tempo. Mas o localismo você tem até no que deve ser feito do Roupa, como uma estratégia de defesa local. Tá? Então, é assim, você não vai apoiar políticos, você não vai se candidatar nem nada assim. Mas se algum candidato for antidemocrático, ou seja, a favor da secessão, ou contrário, por exemplo, a punição aos crimes sem vítima, como o tráfico de drogas, ou seja, for um candidato que, de certa forma, ajuda a convivência harmônica da sociedade, né? E isso em sociedades pequenas, porque isso, em nível federal isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas, por exemplo, numa Câmara de Vereadores, um candidato desse pode ajudar de alguma forma. Então, o localismo também é uma estratégia de ação, assim como agorismo e fusionismo. E da mesma forma, você pode ser brutalista, localista e abolicionista, ou brutalista, localista e gradualista, ou humanista, localista e gradualismo. Isso aí são classificações quanto a objetos diferentes. Tá? Bom, chegamos agora ao purismo, que é o mais polêmico, e ao gradualismo. Eu vou colocar gradualismo 2. Olha que bonitinho. Então vamos lá. Primeiro que eu acho que purismo é um termo que não deveria nem existir. Tá? Se usa muito no Brasil. Lá fora, quando se usa, foi como eu falei, é tipo a aplicação pura da ética do PNA, é a aplicação pura da ética e tal. Mas no Brasil você tem uma vertente do movimento que é contra voto, contra candidatos. Eu sou contra voto, contra candidatos. Eu me identifico com a vertente purista, apesar de achar o nome uma bosta. Mas assim, o que o purista defende? O purista
defende a ética libertária, certo? Enquanto isso, você tem o gradualista, que eu chamo de gradualista 2, que, na verdade, esse aqui ele é uma conclusão óbvia da atuação desse gradualista aqui, tá? Mas já é algo mais voltado à política, que também você só tem dessa forma no Brasil. Apesar de lá fora você ter os libertarians, que são os rendianos e tudo mais, no Brasil, inclusive, são libertários rendianos também, que tem essa roupagem mais política. Mas o que acontece? Aqui é quanto a concessões que possam ser feitas quanto à ética libertária. O purismo, ele defende que não deve ser feita uma concessão à ética libertária, então você não pode, em nome do libertarianismo, iniciar uma agressão, você só pode reagir a uma agressão. Já o gradualismo, ele entende que algumas concessões graduais devem ser feitas para evitar futuras possíveis agressões maiores. E aí você coloca como o caso dos candidatos que se dizem libertários ou dos candidatos social-democratas que os libertários apoiam e tudo mais. Eles entram nesse aspecto aqui. E mais uma vez, o sujeito pode ser, apesar de ser muito estranho, brutalista, agorista, abolicionista e gradualista. Pode. Muito estranho, mas pode. Não conheço ninguém com esse perfil, né? Geralmente esse gradualista está muito ligado a esse aqui. Tá? Ambos aceitam um certo nível de agressão em nome de uma promessa política, né, acreditando em discurso político, de que a agressão diminuirá no futuro. Né? E geralmente o purista é abolicionista, ou um purista gradualista, não faz nem sentido. Agora, quanto ao brutalismo e ao agorismo, o purista também pode ser fusionista e humanista, apesar de ser muito difícil de encontrar alguém com esse perfil. Mas agora vamos ao que eu quero, ao ponto que eu quero chegar com esse vídeo. Eu acho essa discussão muito profunda. Eu até fiz um tweet esses dias, que eu vejo assim, pessoas que não leram 2 livros libertários querendo se aventurar nessa conversa. Cara, não. Não faz isso, não é bom pra você, você vai passar vergonha, tá? Porque eu tô resumindo aqui, nenhum youtuber, ninguém vai mastigar isso aqui pra você, você tem que ler tipo uns 20 livros, você tem que ter uma prateleira mais ou menos assim, ó. Isso é uma das, eu tenho mais 3 dessa aqui no quarto, pra começar a entender essas ideias, não é? Mas tudo bem. A parte que eu quero chegar. Essa aqui é a linha de ação ética. Tá? Quanto mais pra lá, na verdade assim, a ética, ela nada mais é do que moral social. Ou seja, ela é um imperativo categórico na sociedade quanto à moral. Tá? Para a sociedade existir, ela tem que ter um mínimo de moral. Esse mínimo moral é o chamado de ética, e nós libertários defendemos que esse mínimo moral seja a agressão. Vamos colocar isso aqui no meio. Tá? Daqui para lá, não são toleráveis agressões nenhuma. Tá? Nenhum tipo de agressão é tolerado, apenas em resposta a outra agressão de forma proporcional. Aqui é o purismo. Certo? O gradualismo nível 2, ele vai estar aqui. Todas as outras classificações podem estar em qualquer campo desse espectro. Como eu falei, é muito estranho que aquelas classificações que eu coloquei aqui à esquerda, que são classificações abolicionista, brutalista, purista, o purista vai estar aqui sempre. Agorista, vão geralmente estar por aqui. E geralmente humanitarista, fusionista e gradualista 1, né, vão estar para cá. Ou seja, toleram algum nível de agressão, não toleram níveis de agressão. Correto? Aí aqui você tem o Roupa, ele propõe o voto defensivo no que deve ser feito. É uma estratégia que vamos colocar aqui em fusionismo. Fusion, nome do carrinho bonitinho. Voto
defensivo. Que, como eu expliquei lá quando eu estava falando de fusionismo, é uma estratégia que faz algum sentido. Aliás, quando eu estava falando de localismo também, o localismo também pode estar em qualquer um desses aspectos, apesar de que geralmente eles vão estar mais para cá. Mas existem localistas que defendem o voto defensivo. Então, eles podem aceitar certo nível de agressão. Eles acham que eles podem, né? O que acontece? Isso aqui não é quanto a você, tá? Se você aceita certo nível de agressão ou não contra você, tudo bem. Você pode aceitar o nível máximo de agressão. Você pode falar, eu quero comunismo. Eu quero ser um escravo sexual do Maduro. Tudo bem. Você tem legitimidade para fazer isso. O problema é que isso aqui é um contexto social. Então, o quanto de legitimidade você tem para tolerar agressão para outras pessoas? Essa é a questão. O voto defensivo, ele acredita que não tem legitimidade para tolerar agressão para outras pessoas, porém, em casos que o voto é inevitável, como no caso do Iraque, em que eles matavam quem não votasse no Saddam Hussein, votar não seria uma agressão, porque seria inevitável, então se você não pode evitar, não é uma agressão. Você pode votar naquele candidato localista, tá? Que propõe algumas medidas antidemocráticas, que vai ajudar o pessoal do mercado negro, tá? Ou pelo menos discursa nesse sentido, porque sabemos que ele não tem obrigação nenhuma de cumprir o compromisso dele. O problema do Brasil, e por que surgiu esse gradualismo 2, que tudo isso aqui, ó, é libertário, tá, gente? Tudo isso aqui é libertário. Apesar de alguns aceitar um nível de agressão, tá? Eles estão raciocinando dentro do libertarianismo. Eles estão utilizando um pragmatismo, eles estão utilizando alguma lógica para dizer, beleza, essa agressão aqui é ruim, mas pode haver uma pior, então vamos aceitar essa. Tipo o que o Paulo estava falando quanto ao apoio ao Bolsonaro. Eu defendo isso? Não, eu acho isso aí anti-libertário, mas ainda está dentro da ideia libertária. Agora o voto defensivo, aliás, o voto ofensivo, o voto ofensivo ele se encaixa aqui, ó. Por quê? Qual é a estratégia do Rafael Lima? Nesse livro lamentável. Escolher candidatos, ainda que não sejam libertários, como ele apoia candidatos que não são libertários, como Alex Sarceni, dezenas de candidatos ali, ele fez uma lista com 60, que seriam os candidatos menos piores. Ou seja, eles não reforçariam a agressão, porque eles são menos piores. Olha só que bonitinho. Eles vão ganhar lá um salário de 40 mil por mês para ser menos pior. E isso tudo em nome do voto ofensivo, porque libertários votando é uma coisa linda. Eu acho lamentável, tá? O raciocínio de que o libertário deve participar desse circo democrático é lamentável. A mera suposição de que essas 60 pessoas seriam menos pior do que outras pessoas é lamentável, partindo de alguém que se diz libertário e defendida por libertários. Isso tudo é muito lamentável. Deixa eu colocar aqui. Deu vergis. Então você tem o espectro da não agressão, né? PNA ou ética argumentativa europeia. É engraçado, lá fora se fala em NEP, que seria o PNA. Mas eles já se falam comentando quanto a ética argumentativa europeia. Na verdade, eles entendem que a ética argumentativa europeia confirma o PNA. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você fala em PNA, o pessoal fica louco. O pessoal do clãzinho fica, nossa, PNA, burrão, falou em PNA. Tá bom, ética argumentativa europeia. Se você quiser, eu te explico como é do começo ao fim, melhor do que o seu mestre. Mas então, esse é o aspecto libertário, certo? Quanto mais pra lá, mais defende isso aqui. Quanto mais pra cá, mais relativiza isso aí. E o gradualismo, ao qual Hofbauer comenta, está aqui. Só que quando o Hyde, né, quando um grande influencer que se diz libertário propõe algo que está aqui, ele está bem fora. Né? O voto defensivo está totalmente fora do escopo da ética libertária. Não tem como defender.
E aí vem uma coisa que eu digo. Eu sempre falo para as pessoas, tá? Ah, então eu não devo votar. Não, cara, você faz literalmente o que você quiser. Eu não voto. Eu não defendo que a pessoa vote. Né? Eu defendo que a pessoa não vote. Se você acredita nessa palhaçada, vota. Mas por que você acredita nessa palhaçada para começo de conversa? Só que assim, você vai votar? Você vai apoiar o Bolsonaro? Tudo bem. Só não diz que você está fazendo isso sob um raciocínio libertário. Certo? Você fala assim, eu sou libertário, eu entendo as ideias libertárias, eu defendo a ética libertária, mas eu estou com medo do comunismo chinês, estou com medo, sei lá, cada vez de uma coisa, do Brasil virar Venezuela. A narrativa política sempre joga os extremos com alguma narrativa interessante para que você sinta vontade, medo de votar. Aliás, medo e vontade de votar. Então tudo bem, vai lá, vota, faz o que você quiser. Os libertários consistentes vão continuar zoando os libertários que votam, porque isso não faz muito sentido. Mas, e assim, você não pode dizer, e eu não estou dizendo o que você pode e o que não dizer, mas estou dizendo que assim, não é consistente fazer isso. Você não pode dizer que, ó, eu votei no menos pior porque eu sou libertário. Ou então libertários votam no menos pior. Ou então, sei lá, libertários votam no Mamãe Falei. Não faz sentido, tá? É o que o Hélio Beltrão não entende, é o que o Hyde não entende. Infelizmente, eles não leram o suficiente para entender. Influenciam muita gente, o que é lamentável, porque se você é influenciado por um Felipe Neto só porque ele se diz libertário, você também é bem limitado. Mas é isso, pessoal. Procurem ler os livros, procurem entender as ideias, contestem o que eu falo aqui no canal, aqui nos comentários, por favor, eu gosto disso. Né? Eu não sou o senhor da razão também. Eu fiz esse vídeo para explicar essa miscelânea de ideias, porque eu vejo muita gente falando que é gradualismo versus brutalismo. Apesar de fazer sentido, porque você dificilmente vai ver um brutalista gradualista, não faz sentido você comparar, você está comparando o abacaxi com banana. Tá? Então, assim, as comparações são dentro do mesmo objeto, que seria quanto à ação, quanto ao discurso, né? Quanto à estratégia para abolir o Estado, que seria o abolicionismo versus o gradualismo, ou o purismo contra o gradualismo, que eu chamei de gradualismo 2. Não tem uma nomenclatura na doutrina, mas é basicamente a defesa de voto e candidatos e tudo mais que o Rafael Lima tanto faz, que é uma estratégia quanto a concessões éticas. Tá? Como que você vai defender essa estratégia ética realizando concessões éticas? É bem complicado. No meu artigo eu falo muito mais sobre isso. Naquele artigo em que eu falo que gradualismo e minarquismo são incompatíveis com o libertarianismo por lógica. Mas é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Tchau, tchau.